Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Logicamente, nós estamos tristes de não podermos estar juntos em Ribeirão Pires. Nós até tentamos, nós fizemos um primeiro comunicado com algumas recomendações para que a reunião pudesse ser realizada, mas na manhã de ontem, no dia 14, no sábado, o senhor prefeito e os secretários do município acabaram tomando algumas decisões, por exemplo, cancelaram desfiles, eventos sociais, eventos esportivos, o funcionamento de escolas. Então nós, como igreja, nós não poderíamos deixar de acatar as sugestões que ele fez para que toda a sociedade entendesse o momento e deixasse de fazer reuniões. Ele acabou até agradecendo através do nosso presbítero na atitude que nós tomamos, que a nossa igreja tomou, agradecendo o apoio nas recomendações que ele fez. Mas, enfim, nós, em breve eu creio que nós voltaremos. Mas, irmãos, eu queria aproveitar esta manhã e dizer para você que, assim, para você imaginar que você está sentado no lugar que você costuma normalmente sentar, que nós estamos todos reunidos no mesmo lugar, na igreja. Eu queria trazer para você 3 pontos, pelo menos, da palavra de Deus, para que nós pudéssemos refletir na palavra e ser abençoados por ela. Amém? Primeira coisa, o que está acontecendo é uma coisa esperada, pessoal. Não é? É uma coisa triste? Claro que é, um acontecimento triste, mas é esperado. E eu queria que você lesse isso lá em Mateus, quando Jesus fala das tribulações. Mateus capítulo 24. Novo Testamento. Vou ler junto com vocês aqui, olha só. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Olha o que Jesus fala que vai acontecer quando estivesse assim chegando a época, o período, o dia dele voltar, o dia do juízo. Olha só. Ele fala assim: porque haverá então grande aflição. Então você vê que essa aflição que nós estamos tendo é bíblica, Porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só, no versículo 22 ele fala assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, então ele está falando de uma tribulação muito maior do que nós estamos vivendo, tá? Então ele está querendo dizer o seguinte: as coisas vão acontecendo, mas vai chegar um dia que a coisa vai ser insuportável. Nós já estamos impactados com o que aconteceu, Mas olha só, e se aqueles dias fossem abreviados, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora olha só o que ele fala: mas por causa dos escolhidos. O que são os escolhidos? A igreja de Cristo. Somos nós que entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, nós que somos fiéis, nós que estamos buscando a presença dele em nosso coração através do Espírito Santo. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, você percebe que Jesus, quando ele falou do futuro, ele não falou de outra coisa que não fosse aflição. Até lembrando João capítulo 16, que todos nós conhecemos, vamos ver o que ele fala aqui, olha só. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Quer dizer, quem está em Jesus tem paz. Quem está em Jesus tem paz no coração. E aí ele fala assim: no mundo tereis aflições, que nem nós estamos vivendo, uma grande aflição. Mas tende bom ânimo. Ele fala bom ânimo, quer dizer, não se abatam, não entre em pânico, não tenham medo. Se você está em mim e eu estou em você, você tem a minha paz. Então nós temos a confiança nele, nós cremos nele, nossa vida está na mão dele, porque ele fala assim: eu venci o mundo. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar: esperado essas aflições. Ele falou, e a palavra de Deus se cumpre, está se cumprindo. Mas o segundo ponto que eu queria falar é o seguinte: a oportunidade que nós temos de examinar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele fala da Santa Ceia, vamos ver isso daí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, no momento da Santa Ceia,
nós temos a oportunidade de examinar a nossa vida. E quando acontece alguma coisa que nós estamos vivendo, algum fato desses que preocupa o mundo inteiro, nós temos a oportunidade de examinar a nossa vida e ver se nossa vida está de acordo com a vontade de Deus, não é? Se nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Lógico que nós não somos perfeitos, mas o que nós buscamos, né? Então, isso daí nos dá uma oportunidade da gente pensar na nossa vida. Será que vale a pena tudo que eu estou buscando, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo de me preparar para essa grande tribulação, para essa grande aflição, para o dia da volta de Jesus? Então isso é para a gente refletir. Então essa oportunidade ele nos dá para que a gente cresça, né? E nos santifique cada vez mais. O último ponto que eu queria abordar é o seguinte: a importância da gente se congregar, né? Então você vê que a igreja ela não foi uma invenção do homem. A igreja é um mandamento de Deus, né? Foi Deus que fez a igreja, Ele que deu a ordem, né? E tanto é que na igreja primitiva, né, os apóstolos eles faziam cartas, né, pedindo para que as pessoas não deixassem o mandamento de se congregar. Em Hebreus, nós conhecemos também, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Então eu estou falando para os escolhidos, aqueles que Deus se preocupou desde o princípio e que trouxe para os nossos corações a paz, não é? A paz que excede o entendimento, não é? Olha só, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então você vê que desde a época dos apóstolos, né, a igreja primitiva ela tinha preocupação de levar a verdade. Porque o maligno, ele fala assim, não, hoje não precisa mais se congregar. Não, hoje não precisa mais batismo nas águas. Não, hoje você não precisa mais tomar Santa Ceia. Não, hoje você não precisa nem aceitar Jesus. Todo mundo é filho de Deus. Então todas essas coisas, né, os apóstolos, eles se preocupavam em levar a verdade. Então ele fala assim, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, admoestando-nos quer dizer repreendendo com brandura, né? Ensinando, chamando atenção, né? Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então você vê que pelo cumprimento das coisas e das aflições, você vê que está se aproximando. Eu queria pegar um dicionário, só para você entender o que é a definição de igreja, né? Então vamos ver o que é igreja. Olha só o dicionário, o que ele fala que é igreja. Preste muita atenção. É um grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar, olha só, e ajudar uns aos outros. Então, você vê igreja, a igreja é isso, é uma congregação, uma assembleia. Aí você fala assim, pastor, mas poxa, então nós não estamos na igreja, como será que Deus vai entender o que nós fazemos, essa palavra que está sendo ministrada, como que nós podemos entender? Eu vou te falar o seguinte, Deus, Ele trabalha com a vontade do nosso coração. Né? Deus sabe aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos, não é? Então, para nós vermos isso, é só irmos em Deuteronômio, né? Nós vamos ver, deixa eu localizar aqui no Pentateuco, né? Nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então nós vamos ver em Deuteronômio 30, 19. Olha só, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha como Deus ele dá liberdade. Isso chama livre-arbítrio. Ele deixa a vontade do nosso coração livre, né? Mas se bem que aquilo que nós escolhermos, lógico, nós estamos fazendo uma opção. E nós vamos colher os frutos daquilo que nós escolhemos. Olha só, ele fala assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida. Ele propôs a vida. E a morte, a bênção e a maldição. Então ele deixou a gente à vontade para escolher. E aí ele fala assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus, ele não força a gente a fazer nada. Mas ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe aquilo que nós podemos fazer
e temos condições de fazer, mas Ele sabe também aquilo que nós estamos impedidos de fazer. Não é? Então você pode ver, até dá no livro, se a gente olhar Lucas, Lucas, Lucas capítulo 23, Novo Testamento, logicamente, não é? Quero te mostrar uma coisa. Lucas capítulo 23. Olha, se você ler no capítulo 23, do versículo 33 até o 43, isso trata da crucificação, não é? Então, você vai ver que junto com Jesus existiam dois malfeitores, não é? Eles estavam crucificados, pregados numa cruz, os três, né? Jesus entre os dois malfeitores. E aí um deles começa a insultar Jesus, olha, se você é Deus, sabe, todo aquele pessoal, aquela galera que estava em volta começa a ofender Jesus, blasfemar, mas um deles, ele olha para Jesus e fala assim, olha só, no versículo 42, vamos ler o 42, ele fala assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele crucificado, ele fala isso. E aí Jesus fala assim, no versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, mas ele não estava crucificado, ele não fez, não tomou a Santa Ceia, ele não se batizou nas águas, ele não levantou as mãos, ele não confessou, eu recebo Jesus. Ele não precisou fazer isso, igreja, porque a circunstância não permitia. O desejo do coração dele é superior àquilo que ele podia fazer. Então, eu queria que você refletisse o seguinte, em duas palavras. A gente fala assim, eu tenho que ir na igreja. Eu queria que você pensasse, eu posso ir na igreja. Ir na igreja é um privilégio. O privilégio de cumprir a palavra de Deus, não é? Quando a gente pode. Né? Então, hoje, eu não posso, nós não podemos ir na igreja. Amém? Mas o desejo do nosso coração é estar lá. Então Deus, Ele olha o desejo do nosso coração, Ele pode enxergar o desejo do nosso coração. E assim Ele pode nos justificar. Né? Então, pense nisso, sabe? Quando também Jesus, né, ele fala da igreja, só voltando um pouquinho, lembre-se que ele fala em Apocalipse, né? No capítulo 2, capítulo 3, ele fala nas 7 cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é lógico que a gente está congregado, está reunidos no mesmo lugar, isso é importante. Mas, acima de tudo, nós precisamos estar unidos no nosso coração, no desejo de estar juntos. Amém? Então, eu queria que você, nesta manhã, né, se você puder, que você baixe sua cabeça, né, faz de conta que nós estamos na igreja. Eu queria fazer uma oração, porque eu creio que Deus ele vai honrar nesse momento, né, justamente essa palavra que foi revelada. E na quarta-feira, como não vai ter grupo, né, não vai, nossos grupos, todas as atividades da igreja estão suspensas, na quarta-feira eu vou trazer uma palavra que eu vou mostrar para vocês o sinal que representa esse momento. Um sinal bíblico. E você vai ver, eu vou mostrar para você isso na palavra de Deus, como o que está acontecendo, na verdade, é um grande sinal de que coisas estão chegando, de que acontecimentos estão por vir, né? Que nós estamos passando por um momento assim diferente. Eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus, tá? Então, eu queria que você, né, se você puder, não perca quarta-feira, né, ouça, pega a tua Bíblia, medita, ora. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e se unir em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor que conhece nossos corações, conhece o nosso desejo, sabe de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos nesse momento o poder da Tua palavra que traz cura, Tua palavra que liberta, Tua palavra que restaura, Tua palavra que dá livramento, Tua palavra que traz vida e vida em abundância. Para que cada uma pessoa, Senhor, que estiver ouvindo esta palavra, essa mensagem,
possa ser abençoada, meu Pai. Que o Senhor se manifeste com o teu poder sobrenatural na vida de todos nós, meu Pai. E que o Senhor nos guarde da aflição, assim como o Senhor disse, que o Senhor se preocupa com os escolhidos. Então, meu Pai, se preocupe, meu Pai, nós te pedimos com as nossas vidas, cobre-nos com teu poder e abençoe cada vida desse ministério, meu Pai, e todos quantos ouvirem-se essa palavra, meu Pai, que o Senhor possa produzir nas suas vidas a cura, a libertação, a restauração, o livramento, a conversão verdadeira e, acima de tudo, a salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até quarta, se Deus quiser.